Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu o julgo. Eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, repito que nós estamos nesse mês com Nossa Senhora, aprendendo, buscando fazer o que Maria mais fez, uma mulher de oração, uma mulher orante. E nós sabemos que a oração foi o que fez Maria levar a cabo aquele sim que deu ao anjo. Quando disse: eis aqui a serva do Senhor. Essa é uma palavra que diz: sim, eu estou aqui. Mas a segunda parte não foi fácil. Aqui estou, faça-se em mim segundo a tua vontade. Nós sempre falamos do Fiat, do sim de Maria. Não é um carro não, filho. Fiat, sim. Sem dúvida, foi o Espírito Santo que a moveu. Ela foi preparada, ela usou da sua liberdade. Ela disse: Senhor, seja feita. Senhor, estou aqui. Nós também, quantas e quantas vezes somos chamados, e isso é constante, porque a grande missão, todos nós sabemos, aquilo que Deus pede a todo cristão. Mas há momentos na vida em que esse querer de Deus, ele se manifesta em coisas muito próprias, pontuais. E é ali que nós somos chamados a reforçar o nosso sim. Eu me faço entender. Alguém que é de uma comunidade de vida, vou usar vários exemplos. Alguém que é de uma comunidade de vida entende o carisma da sua comunidade. Ele sabe qual é o carisma principal. Mas há momentos em que, por exemplo, o responsável chega, o fundador, a fundadora, e diz assim: olha, você vai ser transferido. Aí é um pedido pontual dentro de um grande pedido. É nessa hora que o sim se faz na segunda parte. Eis aqui, farei segundo a vontade. Um outro exemplo, também para um sacerdote, quando vem exigências pontuais, difíceis, cruzes, na família. Todos têm essa missão. Todos têm claro que é santificar a casa.
Todos têm claro que é manter, pelo menos deveria, manter a custos pesos o casamento para sempre. A indissolubilidade do matrimônio. Mas não tem hora que dá vontade de sumir? Não tem hora que dá vontade, meu Deus, não dá certo, não aguento, isso eu não dou conta não. O sim, eis aqui, tem que ser repetido. E a segunda parte é tão importante quanto: faça-se em mim segundo a tua vontade, Senhor. Essa parte só faz quem tem fé. Estou dizendo isso porque nós somos chamados a entrar na escola mariana, na escola de Nossa Senhora. A proposta deste mês com Maria é aprendermos as virtudes, mas também naquelas entrelinhas da vida de Nossa Senhora, o quanto foi difícil. E hoje eu começo exatamente mostrando isso, que é um sim decidido e retomado constantemente. Eu te pergunto, olhando para Nossa Senhora, olhando para esse aspecto mariano que tanto nos faz bem, qual aspecto da tua vida hoje, tá? E aqui eu quero contextualizar: pandemia, isolamento, crise financeira, casamento desgastado, um pouco de frustração interior, um pouco de, a palavra não era nem frustração que eu queria dizer, é impotência. O que é essa impotência? Impotência diante de um mal que é muito maior do que eu e você, que não tem muito o que fazer. E é verdade, é se cuidar e esperar. É isso mesmo, se cuidar e esperar. Além disso, fazer o quê? Rezar. Mas eu te pergunto, qual área da vida, olhando para Nossa Senhora, que o Senhor está pedindo: me dê o teu sim, e se disponha a fazer a minha vontade, a minha vontade, a de Deus. Fica difícil, né, quando a Mara, que me ligou de um hospital em Santa Catarina, Ponte Negra, e eu pedi: onde você está? Ela disse: padre, eu estou aqui no quarto, na janela, falando no telefone, olhando para a UTI. E ali eu comecei a desmoronar. Não era só a Mara, é a situação de tantas pessoas, mães, pais, filhos, que não têm, a impotência grande, não tem o que fazer. É rezar e entregar ao Senhor e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Não é o que eu quero, Senhor, a tua, mas eu aceito a tua vontade, e isso me dói. Filhos queridos, é isso que o Evangelho está falando. Maria certamente escutou muitas das pregações de Jesus. O Evangelho não conta, mas Maria, em muitos milagres, Maria presenciou. Maria não estava na linha de frente, ela não estava lá às primeiras dos apóstolos. Maria foi uma mulher que soube o seu lugar, gerou, cuidou, formou. Como eu disse, muito da personalidade de Jesus era de São Pedro, de São José, de Nossa Senhora. Mas Maria, aqui e acolá, o texto dá indícios de que Maria estava lá. Com certeza, Maria era uma das primeiras que sentava, não falava, mas sentava para escutar Jesus. Ah, mas com certeza, Maria certamente estava lá
com os ouvidos abertos, porque ela era mãe, mas antes discípula. Maria escutou Jesus falar sobre isso. E olha o que o Evangelho diz hoje. E quando Maria escutou esse Evangelho de Jesus, ela deve ter lembrado de um fato que aconteceu na vida dela. O Evangelho hoje disse: eu vim como luz, para que as pessoas não andem nas trevas. Quando Maria escutou isso, certamente ela lembrou da apresentação, quando ela e José, naquela época José era vivo, morreu antes de começar a vida pública de Jesus. José que pegou a criança e foi 120 quilômetros até o templo apresentar Jesus. E Maria lembrou do velho Simeão, que quando pegou o menino e fez: agora, Senhor, vosso servo pode morrer em paz, porque meus olhos viram a salvação. E tu, mulher, uma espada te transpassará a alma, porque esse menino será sinal de contradição, luz para as nações. Estava lá. Então Maria, quando escutou Jesus falar para os apóstolos, ela lembrou: olha a profecia se cumprindo. Luz das nações. E Jesus dizendo: eu vim como luz. Eu vim como luz para fazer com que, o que é não andar nas trevas? Luz das nações. É mostrar um direcionamento. É mostrar o que é a vontade do Pai, a segunda parte do Fiat. Sim, eis a escrava, seja feita a tua vontade. Mas qual é a vontade do Pai? Aqueles que estavam perto de Jesus achavam que estavam fazendo a vontade do Pai. Achavam que estavam fazendo, na forma de viver a religião, a vontade do Pai. Saulo também, vou falar depois da primeira leitura. Barnabé também. Os apóstolos também eram judeus. Então o que era fazer a vontade do Pai? Aqui Maria disse: seja feita a tua vontade, Senhor. Jesus foi o emissário. Jesus foi o mensageiro. Jesus foi mensageiro e mensagem. Não quero cometer heresia. Mensageiro e mensagem. Jesus foi aquele que, vindo do Pai, revelou qual era a vontade. Por isso, luz. Uma luz que atinge toda a humanidade. Luz que Jesus lança para todas as religiões, em letra minúscula, para todos os povos, a luz da misericórdia, a luz do perdão, a luz da justiça, a luz da igualdade, a luz do amor. Então você entende? Luz para as nações. Mas que luz é essa? E aí você pode pensar na vida de Jesus. Qual é essa luz? Aqui o Simeão disse, ao que Jesus disse: quais são as trevas? Mas o Senhor, eu estou falando do ponto de vista de contexto bíblico, para chegar nas trevas de hoje. Tantos sociais, econômicas, e vivemos, meus irmãos, as trevas que nós vivemos hoje, que se agravaram com a pandemia, a desigualdade que já existia, mas que ficou latente, de pessoas famintas, de recursos que existe. Deus deu o dom de tantos medicamentos, de tantas formas de tratamento, mas as pessoas têm acesso a eles.
Eu tenho tanto receio, porque quando a gente vê essas catástrofes acontecendo, mesmo uma enchente, uma seca, quem sofre são os pobres. Não porque não tem recurso. O homem é inteligentíssimo, mas é que os recursos não chegam. Isso é trevas. Isso é sombra. Isso não é luz. É o oposto da luz. Luz para as nações e trevas. E a pergunta que necessariamente nós temos que nos fazer: o que há de trevas em mim? O que há de trevas no relacionamento familiar? E meus irmãos, eu diria, há tantas coisas que não foram elucidadas. Quando eu falo de cura interior, prego muito, rezo muito sobre isso. O que é a cura interior? Amanhã é quinta-feira, tem a adoração do Santíssimo, e nós vamos rezar pedindo a cura interior amanhã às 19 horas, junto com as mães. Mas o que é uma cura interior? É lançar a luz de Deus, é lançar os desejos, a vontade de Deus em toda a nossa história, marcada por sombras, um trauma, uma ferida emocional, mentiras, inverdades que nós tentamos manter lá atrás e nos envergonha, que a gente lembra, mas lembra com muita vergonha do que fez. Mas a vergonha não quer dizer que esteja curado. Trevas que a gente deixa lá atrás, de conflitos não resolvidos, de feridas ainda abertas, apenas adormecidas, mas não curadas. Você pode observar segredos de família. Eu não sei, tem muita coisa que os pais não contam para os filhos, mas mal sabem eles que os filhos sofrem do que não sabem, mas sofrem. Quanto que às vezes um diálogo, uma oração de cura interior, um estar no Espírito Santo, resolveria tantos problemas. É igual o pai e a mãe que briga escondido, briga. O filho e a filha não sabe que brigaram, mas sente, percebe. É aquilo que os olhos não veem, mas o coração sente. Nossa Senhora, ela exatamente escutou: Ele será luz para as nações. E o Senhor confirma hoje: eu vim trazer luz. E você, se não aceitar a luz, viverá nas trevas. É a oportunidade que temos de pedir Nossa Senhora, nos tome nos braços e nos leve à luz. Nos leve, como rezamos na Ave Maria, o bendito fruto do teu ventre, Jesus. É a oportunidade que a humanidade até está passando, de ser iluminada. Sempre eu volto ao globo terrestre, e é por isso que está aqui presente perto de Nossa Senhora, que é para que o globo, a terra, seja iluminada pela verdade, pelo amor, pela justiça, pela misericórdia. Mas se falamos de humanidade, falamos também de nós, e a iluminação começa na nossa vida pessoal. Veja, nesse contexto é o Espírito Santo, essa luz derramada, essa unção derramada. E veja a vida dos apóstolos. A primeira leitura de hoje fala de um homem chamado Saulo.
fala de Barnabé, que terminaram a missão lá em Antioquia e foram para Jerusalém. Mas é impressionante porque nós estamos vendo Paulo engatinhando. É como que eu estou no Gênesis e na leitura orante eu estou falando de Abraão. E Abraão é o pai da fé. Abraão é o patriarca do monoteísmo. Abraão é o pai da promessa, aquele que acreditou sem ver nas duas promessas de Javé: te darei uma terra e uma descendência. E a coisa não chegou. Mas depois, foi isso que causou escândalo para alguns. Um Abraão que vai para o Egito, casado com Sara, e diz assim: olha, você não diga que é minha esposa, diga que é minha irmã. Porque se você falar que é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Então diga que é minha irmã, que está resolvido. Aí alguém, e verdade, ele fez isso. Sara ficou com esposa do rei egípcio, uma das, né? E depois veio uma peste. Aí alguém pergunta, mas como Abraão fez isso? Meus irmãos, é o processo de Abraão. Abraão era um homem como todos os outros, vivia lá na Mesopotâmia, acreditava em tudo que é Deus, acreditava mesmo, acreditava em todos os deuses lá. Fez uma primeira experiência com Javé. Javé é o mesmo, mas a experiência que Abraão fez com Javé foi gradativo. Saiu, foi, vai, eu te dou uma terra, vai, eu te mostrarei. Nem falou o nome da terra. Eu fico impressionado. Alguém que acredita tanto em Deus, não sabe nem o destino, mas vai. Às vezes a gente quer saber o nome e endereço na nossa vida, nas nossas escolhas. Deus, é isso aí? Então me dá prova. Zacarias, me passa o endereço, hein? Do emprego, e eu quero saber o salário, eu quero saber quanto que eu vou ganhar, que trabalho que eu vou fazer, quantos dias de folga que eu vou ter, e se vai ter plano de saúde ou não tem. Entendeu? Abraão não, meu filho, livre. Senhor, vai me mostrar? Juntou o que tinha e foi. Vai ser pai de muitos filhos. Sara era estéril. Mas isso nós vamos ver para frente, leitura orante. Mas eu quero trazer aqui para exatamente você ver o que é essa luz. Abraão, apesar de tudo isso, crer na promessa, pisou na bola no Egito. Não é motivo de escândalo. É um homem na busca da luz. Também nós, o nosso processo, eu vou usar a palavra de iluminação, é gradativo. Nisso não é para justificar nossos erros, mas é também para não cair no desespero. Se tem algo que atenta à esperança e fere a Deus, é o desespero. O Senhor cumpre a promessa. O Senhor vai nos modelando como um barro na mão do oleiro. Assim, a primeira leitura. Mas veja, aqueles homens recém-convertidos. Paulo é um recém-convertido. Olha o que eles faziam, e isso me chama a atenção. Eles estavam lá. Eu acredito que Paulo, ainda com muita caraminhola na cabeça, muita coisa, porque foi difícil para ele, de um homem que defendia o judaísmo com unhas e dentes, de repente mudar. O que ele fez? Eu já falei ontem, fez a catequese, mas eles estavam celebrando a liturgia. Ele acabou de ler. Estavam celebrando a missa. Isso, não entendeu errado não. Estavam celebrando a missa em Jerusalém, acompanhado de oração ao Espírito Santo e jejum. Eles estavam jejuando, pedindo uma luz. Oh, meus irmãos, como nós precisamos
nas nossas sombras, nas nossas dificuldades. Não estou falando, por favor, eu não estou querendo colocar uma canga nas tuas costas, mas dizendo, nós precisamos rezar mais. E quando eu falo rezar, é nossas orações, vigílias, nossos jejuns. A gente não quer fazer isso. A gente quer acordar de manhã e, sabe, ter o gênio da lâmpada que resolve tudo. Muita coisa nós temos que ficar cozinhando o galo. Muita coisa não decida, silencie, fica como Maria meditativa e reze teu terço na intenção, e faça uma penitência na intenção, faça uma caridade na intenção, decisões difíceis na vida. Escutou? É mariano. Se tem uma decisão para tomar, pede um tempo. Vai, faça sua penitência, vai rezando, vai na missa, vai rezando o terço, vai fazendo uma obra de caridade, e você vai ver que a luz, a resposta vem, como veio para Paulo e Barnabé. A resposta veio, agidos pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo respondeu: reserve Paulo e Barnabé, e eles vão para a missão. A iluminação. Eu vim para que vivam na luz e não nas trevas. Portanto, eu quis nesse sermão mostrar que se nós erramos, é porque não estamos na luz, não estamos iluminados. Estamos sim, nós somos muito assim, categóricos. Nós somos de fazer essa minha vantagem, é isso. Mas nem sempre o que é vantagem é o melhor. Nós precisamos agir na luz que é Jesus.